Olá, pessoal, estamos voltando aqui para o segundo bloco. Estamos aqui com o nosso amigo e doutor, doutor Roberto. E agora a gente vai fazer umas perguntas para ele sobre o lado do terceiro, que é a terceira pessoa, nosso amigo vereador. Doutor, a gente vai fazer. Como que aconteceu para você entrar no mundo político, para se candidatar a vereador? Tem como contar a sua história aí também? Tá? Esse é um lado muito interessante, tendo em vista que eu não premeditei é, entrar na política, eu não voltei com essa visão de ser político em Itapiranga. Foi por acaso, foi uma conversa que eu tive e através daquela conversa despertou o interesse. Na verdade, eu conheci a prefeita Denise na época que ela iria tentar essa segunda eleição que foi em 2016, e nós conversávamos na Páscoa. E daí ela me contou os sonhos dela, que ela tinha para o município de Itapiranga, e aquilo me trouxe uma reflexão de que a política ela está entranhada na sociedade, querendo ou não, ela está entranhada na sociedade. E com isso a prefeita Denise, ela me convidou, ela falou: você não quer ser candidato a vereador na nossa chapa? Você está como advogado, você tem carisma, as pessoas em Itapiranga elas gostam de você. E aquilo me assustou de início. Por quê? Porque porque eu não, como eu falei, eu não estava com esse propósito. Meu propósito era vir advogar no município de Itapiranga e não ser político. Mas eu falei para ela, Denise, eu vou pensar bem e lhe dou uma resposta. E daí ela foi me perguntando novamente. Claro, eu procurei os meus familiares para despertar esse interesse de entrar na política, se eles iriam me apoiar, porque a família ela é nossa A base. nossa base, né? Então não tinha como eu não conversar com a minha família para que a minha família pudesse me apoiar. E daí eu me reuni em casa, falei que poderia surgir essa ideia de eu me candidatar a vereador em Itapiranga. A minha família me apoiou, então eu voltei e falei, irei ser candidato a vereador, seja o que Deus quiser. E deu certo. Graças a Deus estou no segundo mandato de vereador no município de Itapiranga. Doutor, como você falou aí, né? Hoje você está no seu segundo mandato em exercício. No decorrer desses dois mandatos, qual assim foi o fato mais emocionante que o senhor já vivenciou? Nesses 6 anos que eu estou como vereador, eu acho que uma das coisas que mais me emocionou durante foi ir até ao Rio Atumã e, juntamente com a prefeita Denise, inaugurar as escolas, porque as pessoas, as crianças, os comunitários, eles choravam emocionado e teve pessoas da terceira idade que me abraçaram e falaram: eu nunca imaginei que vivo conseguiria uma escola dessa grandeza para as comunidades do Rio Atumã. E realmente foi um projeto muito digno para os comunitários, porque as escolas do Rio Atumã hoje em dia, elas são escolas que elas estão dignas para que as crianças, para que os jovens, até mesmo a terceira idade, possa estudar de uma maneira confortável. Então, o que me marcou muito foi isso, foi justamente ir numa inauguração de escola na comunidade do Rio Atumã e poder receber o abraço de um comunitário lá e ele mencionar essa situação de que vivo, ele não imaginaria que conseguiria ver uma escola de tão grandeza na comunidade como ele viu. Então, isso foi algo que me marcou muito na política. Não vou chamar agora de doutor, vou chamar de vereador. Vereador, qual é o projeto, assim, hoje você tem algum projeto que está transitando na Câmara lá, para você estar trabalhando em cima dele? E quais são? Se você tem um ou tem mais? Tá, na verdade, eu estou com 3 projetos para o município de Itapiranga. Inclusive, eu conversei com a gestora da Escola Teresa Santos, a professora Mineia. Na verdade, na parte cultural, eu queria resgatar o Garoto em Natura, mas o Garoto em Natura eu Manda queria mensagem. recuperar é, em parceria com a prefeitura.
de que maneira a prefeitura entraria com uma contrapartida? Outra contrapartida seria para a escola, porque a patente é da escola, então nós devemos respeitar. Então é algo que eu tenho desejo de recuperar a cultura, o Garoto em Natura, para que ele possa voltar com um projeto na Câmara e que esse projeto ele possa ser dividido entre o município e entre a escola. De que maneira a prefeitura entraria com contrapartida? Na verdade, a prefeitura entraria com contrapartida nesse projeto de poder auxiliar financeiramente, de auxiliar com parcerias políticas, empresariais, e de contrapartida a escola também ela entraria para que ela Pode pudesse fazer. também lucrar com esse projeto. Porque, como eu falei, o patente é da escola, então a escola ela merece também ter a fatia dela. Mas esse projeto eu já conversei com a gestora, ela ficou de conversar com os outros parceiros que criaram o Garoto em Natura para que a gente possa resgatar essa cultura, porque é cultura linda para o município, o Garoto em Natura. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de participar do Garoto em Natura. O segundo projeto, que eu estou também tramitando na Câmara, que está em fase final, é Nessa o parte aí que projeto tá Menor tendo. Aprendiz. O projeto Menor Aprendiz é o projeto em que a gente vai. Não tem muito o que inventar. Por quê? Porque está descrito na CLT o projeto Menor Aprendiz. Então a gente quer trazer para o município para que seja lei no município através da sanção da prefeita, para que a gente possa dar oportunidade aos jovens, aos adolescentes que queiram oportunidade de emprego. Por quê? Porque nós sabemos que, infelizmente, existe a criminalidade, existe as drogas. Então, é uma maneira de você incentivar o jovem a gostar de trabalhar. Porque quando você dá oportunidade para o jovem gostar de trabalhar, ele vai querer crescer na vida. Então, os empresários, o município, é, eles, através desse projeto, alcançarão esses jovens para que os jovens possam ter oportunidade no mercado de trabalho como menor aprendiz. É claro, respeitando os ditames da CLT, o trabalho ele não pode ser escravo, o trabalho ele não pode ser pesado, mas pode ser um trabalho que possa trazer despertar no jovem o querer de trabalhar, querer crescer na vida. Então, é mais do que justo um projeto Menor Aprendiz para Itapiranga para que o jovem possa ter oportunidade no município de Itapiranga. E o terceiro projeto também que eu estou tramitando na Câmara, que irei apresentar, é sobre as brincadeiras de ruas. O que são as brincadeiras de ruas? São aquelas brincadeiras antigas que nós tínhamos no município. Matar no meio, da pincha, do rouba-bandeira, do elástico, do bole-bole. Então, esse projeto eu viso em parceria com as igrejas no município de Itapiranga, porque as igrejas elas possam, de contrapartida, também se empenhar para que a gente possa, junto, resgatar essas brincadeiras ao nosso município, porque com o decorrer do tempo elas foram sendo esquecidas. Então a gente tem que entender que criança é criança, jovem é jovem, adulto é adulto. Então, se você resgatar essas brincadeiras, você está trazendo a essas crianças, a esses adolescentes, a maneira correta de se viver a vida na sua fase, para que você possa viver a fase de maneira correta, para que você não possa, com 12 anos de idade, estar se prostituindo, estar grávida, mas sim saber que você é criança, saber que você é adolescente. Doutor, a gente já tinha conversado antes do Jovem Aprendiz, né? E hoje a gente até fez agora aqui do podcast, a gente fez a seletiva, né, É. sobre essa situação aí. Hoje, se colocando muita gente põe o podcast, o Hiroshima Podcast à disposição do senhor, que precisar da gente, porque o nosso programa ele foi feito para isso, para o povo de Itapiranga, mas para trabalhar muito o mindset dos nossos jovens, né? Então, tem total apoio hoje do nosso Hiroshima Podcast, eu acho que a gente pode colocar isso. Então, eu vejo que o do senhor, vereador, e como advogado, tem um coração, acho que, muito grande. Acho não, tem um coração Sim. muito grande, porque na forma que você coloca, a gente vê pureza nas suas palavras.
Eu vejo que dessa da Garota in Natura também era criança, era uma coisa que a gente lembra e é um passado que a gente queria que voltasse. Então, assim, também, se você hoje entrar, a gente tem também tem um apoio, porque a gente, vamos, um podcast é para isso, para divulgar e disseminar cada vez mais a cidade de Itapiranga para o mundo, porque hoje, doutor, você sabe que a notícia, ela, questão de segundos, está do outro lado do mundo. E hoje eu quero também dar um alô pro nosso amigo lá, e meu cunhado, o Anderson Serrão, que está lá no Japão, está escutando aí nós. Então, assim, doutor, eu vou passar a palavra aí pro Neto, que ele... Continuar com as perguntas aqui, doutor. Sobre aí a advocacia, né? Assim, no decorrer da sua vida, você teve muitos casos. Qual deles, assim, que lhe comoveu, que lhe emocionou? O senhor fale aí para o nosso público, assim, uma... Em questão de emoções, acredito que a minha primeira experiência que me emocionou muito no município foi poder conseguir realizar uma primeira aposentadoria no município de Itapiranga. Lembro-me que quando eu aposentei, uma senhora, foi uma história bastante interessante. Por quê? Porque quando eu conheci aquela senhora, ela já tinha passado uma situação difícil na vida dela. O marido dela acabou é, s- é, o marido dela tinha sido assassinado e ela não tinha nenhuma orientação. Eu conheci ela através da minha casa, parece-me que tudo foi montado como Deus quis naquele momento, porque quando você se presta a fazer algo, Deus ele vai lhe testar lá no futuro, e foi isso que aconteceu. Eu sentei na mesa de casa para tomar café, nesse dia acordei cedo, tomei café e olhei para aquela senhora, uma senhora triste, e daí eu perguntei dela, eu perguntei, de onde é que a senhora é? Ela falou, eu sou do Rio Atumã. Aí ela me contou a história de vida dela, tudo certinho, o que tinha acontecido, a tragédia que aconteceu com o esposo dela, ela era viúva, e eu fiz uma pergunta para ela ousada. Eu falei: "A senhora é aposentada?" Ela falou: "Não, não sou aposentada porque eu não tenho quem me ajude." Ou seja, ela precisava de auxílio. O que que eu fiz? Eu falei para ela: "A partir de hoje eu irei lhe ajudar." Só para vocês terem uma ideia, os documentos dela estavam errados. Por quê? Porque o sobrenome dela não era o mesmo sobrenome da mãe dela. Então, estava uma embolada, uma embolada. E daí eu tive que ter paciência. Eu falei para ela: "Olha, nós vamos ter que ter paciência para arrumar seus documentos, pedir uma retificação da sua certidão. Posteriormente, eu vou conseguir os documentos, porque eu sei que a senhora é agricultora, a senhora trabalhou o tempo todo como agricultora." E daí, a partir daquele momento, veio o desafio para a minha vida. Eu comecei a retificar os documentos dela, comecei a buscar as provas materiais comprovando que ela era agricultora. E lembro-me que eu consegui marcar a audiência dela. Na época, a juíza de Itapiranga era a doutora Ana Paula, e eu liguei a ela lá através da base e falei. Eu falei: a sua audiência está marcada. A senhora vai ser ouvida pela juíza para requerer o seu direito de aposentadoria. E daí eu lembro-me que ela veio com uma saia vermelha, uma blusa branca, e daí ela sentou na cadeira em frente à juíza. A juíza riu, fez 3 perguntas para ela, não quis mais fazer pergunta porque ela entendeu que ela era agricultora. Passaram-se menos de um mês, veio a resposta do INSS concedendo a aposentadoria àquela senhora. Então, quando foi concedida a aposentadoria, que eu mandei chamá-la, eu abracei bem forte ela, nós choramos juntos. Por quê? Porque, como eu falei, aquilo foi algo que Deus colocou como um empecilho, mas para testar, para realmente verificar se eu tinha capacidade de cumprir aquilo que eu tinha prometido dentro da faculdade, que era voltar para o município e ajudar as pessoas do meu município. Então, hoje em dia, essa senhora ela é aposentada, ela tem dignidade porque ela pode comprar o rancho dela todos os meses, ela tem dignidade porque ela pode comprar os remédios dela, e acima de tudo, ela conseguiu um direito dela
que se ela não tivesse auxílio de alguém que pudesse realmente olhar por ela, ela não teria conseguido até hoje. Mas graças a Deus eu tive a paciência, ela teve a fé de acreditar que ela iria conseguir. E hoje em dia nós somos super amigos. E todas as vezes que ela vem em Itapiranga, ela vem com a minha farinha sagrada lá do Atumã. Eu, eu tinha até falado, a gente tinha falado pro Neto, eu falei, essa pergunta, né? Falei, eu tenho certeza que vai ser o primeiro trabalho que ele fez dentro da cidade, em termos da situação, né? Porque você conta com detalhes, isso há quantos anos atrás? Mais uma vez. Eu acredito que está com uns 7 anos atrás. Então, assim, é muito interessante essa sua história. Mais uma vez, a gente quer muito difundir a situação que hoje, principalmente na nossa cidade de Itapiranga, aqui, tendo um exemplo sentado aqui, literalmente aqui com a gente, de que você hoje estudar, ter, mas você a mostrar essa situação, essa paixão, e não é só pelo dinheiro que a gente está mais uma vez colocando aqui, doutor. A gente vê a sua paixão de que o senhor faz, detalhe. O senhor lembra a roupa que ela estava ali. Então, assim, fazendo hoje essa pergunta ainda como vereador, qual é o seu plano, assim, tipo, a sua meta como vereador? Falar, olha, hoje, meu projeto maior é esse aqui, tipo, esse aqui que me deu maior orgulho hoje. Por exemplo, resumindo da pergunta. Assim, de um projeto seu hoje, qual é o projeto de vereador que lhe deu mais orgulho hoje, assim, nessa essa trajetória de 6 anos? Dois, seis, né? Dois mandatos e agora mais 2 anos? Um mandato e mais. Qual foi o. Diante do cargo de vereador, eu acredito que um dos projetos o qual eu participei lá na Câmara, eu acho que acredito que foi justamente no lado da educação, que foi poder colaborar diretamente com o Acho que poder foi feito. público, para que o poder público pudesse executar as obras das escolas, tanto nas comunidades, como também está sendo uma agora executada. Então, de certa maneira, eu como relator da Constituição, eu sempre bati na tecla que seria viável nós, na função de vereador, poder ajudar o poder público a trabalhar, independente de ser situação, oposição. Eu sempre tive o pensamento de poder ajudar o município de Itapiranga. Acredito que isso nos satisfaz como político, porque Verdade. você acaba colaborando para que Pode fazer. as pessoas possam ter dignidade, porque a escola ela é primordial na vida do ser humano. Então, esse olhar diferenciado de você poder prestar educação, assistência social, ela é algo surreal na política e eu tenho orgulho de ter participado desses projetos como relator da Constituição e Justiça, assim como também dos projetos que irão vir, que eu tenho certeza que o projeto Menor Aprendiz ele vai trazer algo positivo à sociedade do município, porque você vai colaborar para que o jovem tenha uma oportunidade, como eu também tenho ajudado o esporte dentro de Itapiranga. O esporte é uma bandeira que eu tenho levantado dentro dessa juventude no município. Por que que eu ajudo o esporte? Porque o esporte ele é algo que ele atrai ao jovem a vontade de querer realizar seus sonhos. Ele ocupa a mente do jovem para que o jovem ele possa é, ter a mente ocupada. E o esporte aqui em Itapiranga ele é algo que a juventude gosta muito. Então eu tenho participado no esporte. Dentro das minhas limitações, eu tenho ajudado essa garotada no esporte dentro do município. Doutor Roberto, né? O Robertinho em si, ele já contribui muito para a nossa sociedade, né? Aí temos aí o Robertinho, o doutor Roberto e o vereador. Mas vamos lá também, né? Nessa ao trabalho. Olha aí pra gente aí, qual é o seu hobby? Um de seus hobbies. Eu acredito que
Hobby é uma coisa mais, por incrível que pareça, o meu hobby maior é jogar dominó. Inclusive, às vezes eu começo numa mesa de dominó 9 da manhã e vou finalizar às vezes 2 da manhã, só para vocês terem uma ideia. Então, o meu hobby para os momentos de lazer que eu sou apaixonado é por dominó. Doutor, a gente, para finalizar esse segundo bloco, para a gente ir para o terceiro, fazer uma pergunta aqui pro senhor aqui. No caso, ainda como vereador, você vai vir como candidato? Tem como a gente fazer posso fazer essa pergunta invasiva, como pode? É, é uma questão assim subjetiva minha mesmo, mas eu sempre digo que eu vou aguardar o decorrer ainda tem 2 anos de mandato de vereador, mas eu tenho um pensamento assim, como eu falei no início, que eu não tinha premeditado entrar na política, mas entrei na política, estou na política e hoje em dia a política eu tenho o pensamento de que ela faz parte de todos nós, empresários, pessoas físicas, toda a sociedade em geral. É, eu acredito que lá na frente, pode ser que ano que vem eu decida com cautela se eu permanecerei na política ou não. Porque acredito que através da política também a gente consegue fazer o trabalho social dentro do município. Nós sabemos que não é fácil, não é fácil ser vereador. Você tem pessoas que lhe apoiam, você tem pessoas que lhe criticam, mas isso é normal. A partir do momento que você dá seu nome à política, você tem que estar preparado para o lado positivo e para o lado negativo. Mas eu acredito que eu vou pensar bem, mas ano que vem eu teria uma posição se eu continuarei na política, claro, se for da vontade de Deus e se for da vontade do povo também, porque o povo que vai decidir se eu estarei lá na Câmara ou não. Mas ano que vem eu vou pensar bem para decidir se eu continuo ou não na política. Pessoal, para encerrar o nosso segundo bloco aqui, então, doutor, você já está convidado para falar aqui, na hora que você tomar a decisão, de anunciar aqui no nosso, de se você vai vir de novo para vereador ou para outro cargo. Então, pessoal, a gente vai encerrar o nosso segundo bloco aí.